E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área para a gente conversar um pouquinho aí sobre a nossa terceira edição, né? É, e algumas análises que a gente vem fazendo aí sobre o que aconteceu na semana que passou e sobre as expectativas aí para a próxima semana, né? É uma tentativa aí de ajudar vocês nos estudos, né, para poderem traçar aí os possíveis cenários no mini índice, tá bom? Então vamos aqui para a nossa terceira edição, tá, do Roy na área, né? Sempre recapitulando, né? A gente tem aqui as expectativas do mercado na semana, falamos um pouquinho aqui da agenda econômica, trazemos para vocês aqui as principais estratégias que a gente utilizou na semana que passou e as dicas do Roy, né? Algumas dicas aí que são importantíssimas pro mini índice, tá? Para quem quer ser trader profissional, tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? O que que a gente tinha previsto aí, né, sobre possíveis cenários, né? Ele poderia realmente acionar esse pivô de baixa e vir buscar aqui os alvos ou as retrações, tá? Ele poderia simplesmente, já que veio aqui na retração de 61 desse movimento, né, fazer mais uma pernada de alta, ou poderia lateralizar, tá? E o que que efetivamente aconteceu, tá, pessoal? Ele chegou aqui, deixa eu colocar o ponteiro, o marcador de texto, né? Ele realmente veio, tentou romper e voltou para dentro que desse triângulo, tá, pessoal? Então ele voltou para dentro desse triângulo, acabou acionando esse PFR aqui, tá? Então é um ponto importante, tá? Que a gente vai ver no próximo slide e acabou ficando dentro desse retângulo aqui novamente, tá? Então para essa semana, pessoal, a gente tem possível teste aqui novamente do retângulo, né? Já que para mim pode ter sido aqui um rompimento falso, tá? Voltando para dentro, então existe a possibilidade de ele vir testar novamente o topo, tá? Ou, como vocês podem ver nos slides seguintes, né, principalmente no semanal, ele pode continuar a caminhada dele aqui para poder atingir os próximos alvos, tá? Então vamos lá, olha só. O que que ele fez, né? Ele veio aqui, rompeu essa região, né? Não chegou a atingir o primeiro alvo do pivô, tá? Ou topo duplo, como queiram chamar, né? Então ele não chegou a atingir, também não veio testar essa região, tá? Entrou uma força compradora importante e ele atingiu o primeiro alvo desse PFR, tá? Feito isso, pessoal, entrou uma realização, né? Entrou uma força de venda, tá? Então a gente tem dois cenários. Ele pode continuar o caminho dele, ou realmente ele pode vir aqui testar o topo novamente, tá? Eu não acredito que ele lateralize aqui nessa região, tá? Para mim, ou ele vem realmente testar os próximos alvos aqui, tá? Vem aqui alcançar esses alvos, ou para mim ele vem novamente nessa região, atingindo 100% PFR, ou nessa região de topo aqui de novo, tá? Então, lembrando, primeiro alvo do PFR atingido, temos aqui o segundo alvo, né? Mas também temos aqui ainda um possível pullback nesse topo duplo ou no pivô de baixa, porque o stop do pessoal tá aqui em cima, tá, pessoal? Então, quem entrou vendendo esse rompimento aqui do pivô de baixa do diário ainda não foi estopado, por isso entrou essa força de venda aqui, tá? No final do pregão, tá? Olhem essa barra, né? É uma barra vendedora importante, tá? Ou seja, iniciou um movimento, né? Então, a gente tem aí uma situação de muito cuidado no que pode acontecer, tá bom? Falando aí do gráfico diário ainda, né? Só para vocês verem a retração do último movimento, então ele veio testar a retração de 50, tá? Por isso que entrou defesa e entrou uma força compradora importante, tá? Então ele veio, testou a retração de 61 novamente, rompeu ela, testou a de 50, entrou uma força compradora importante e aí ele fez um PFR,
né, rompendo esse PFR, como vocês viram no slide anterior, ele já atingiu o primeiro alvo, tá bom? Vamos ver agora o gráfico semanal, pessoal. O gráfico semanal a gente tinha essa situação, né? Tinha esse cenário aqui traçado. Então vejam só como ele atingiu o primeiro alvo desse PFR, tá? No gráfico semanal. Quase atingiu o segundo alvo, né? Região pode ser considerado aí que tem atingido, tá? Então, assim, praticamente atingiu, né? Então, no semanal, né, esse PFR continua válido e ele pode vir, inclusive, buscar aqui os 107 mil pontos, tá, pessoal? Que vai equivaler lá com o primeiro ao segundo alvo do pivô do diário, tá? Então, esse PFR aqui no semanal continua firme e forte, só vai ser estopado quando realmente romper essa máxima, tá? No 120, pessoal, a gente tem um cenário aí muito interessante, tá? De possível, né, reversão aqui dessa tendência de baixa, né? Então ele veio fazendo topos e fundos descendentes, né? Aqui ele fez um topo acima do topo prévio e já deixou um fundo aqui, tá, pessoal? Então, se ele romper essa região aqui, é pivô de alta nos 120, tá? E aí a gente tem que aproveitar essa situação, tá? Então, nesse gráfico aqui de 120, a gente pode ter um possível pivô de alta, tá, sendo formado, e aí seria excelente para ele retomar a tendência nos gráficos maiores e nos darem aí mais tranquilidade para poder fazer boas entradas no 15 a favor da tendência, tá, pessoal? Então esse é o cenário do 120. Dando uma olhada aqui nas retrações, né, ele veio e testou a retração de 61, tá? Então é aquilo, né? Quando ele vai, faz um topo, vem na retração de 61 e volta a subir, a gente tem aí possibilidades realmente de formar esse pivô de alta, tá, pessoal? Então vamos ficar muito atento aí nesses dias, tá? Nesses próximos movimentos que pode realmente colocar o gráfico de 120 na tendência de alta novamente. Tá bom, pessoal? Vamos então aí para a agenda econômica da semana, tá? Então a gente tem alguns feriados importantes, né? Amanhã é feriado nos Estados Unidos, tá? Dia do trabalho lá, tá? A gente tem amanhã aí vários indicadores de PMI saindo pela Europa, temos o relatório Focus e temos o PMI do Brasil, tá? Terça-feira é uma agenda esvaziada, né? A gente tem só o PMI dos Estados Unidos, o que torna aí interessante o dia para tentar fazer mais trades bons, tá? É um dia de pouca volatilidade, então a gente tem que aproveitar essa terça-feira aí para fazer grana, tá, pessoal? Para operar bem, né? Fazer grana vai ser uma consequência, tá? Quarta-feira, feriado no Brasil, né, pessoal? 7 de setembro, a gente tem aí o PIB da Europa sendo divulgado e temos a balança comercial nos Estados Unidos, tá? Quinta-feira já passa a ser um diazinho aí de maior volatilidade, né? A gente tem o IGP, tem o IPCS aqui do Brasil, taxa de juros sendo decidida na Europa, pedido de seguro-desemprego dos Estados Unidos e fluxo cambial Brasil, tá? Então, para mim, quinta pode ser o dia aí de maior volatilidade, tá? E sexta-feira, agenda vazia também, a gente tem basicamente aí o IPCA no Brasil. Tá? Eu dei uma olhada na agenda e vi que tem possíveis discursos do Fed, tá? Então a gente tem aqui possibilidade de alguma alteração durante a semana aí nas agendas, tá? Com possíveis discursos do Fed. Então vamos ficar atentos, né? Porque isso daqui normalmente traz volatilidade para o mercado. Tá bom, pessoal? Então vamos dar uma recapitulada no que a gente fez aí na semana, né? A gente fez 1, 2, 5, 6 trades na semana, tá? Lembrando que na quinta-feira a gente não operou, né? Eu estava na estrada, a comunidade C4 lá funcionou normalmente, o pessoal realmente arrebentou, mas eu estava na estrada quinta-feira e acabei não operando, tá? A gente tomou o loss na terça, né? Aquele PFR lá que a gente não se atentou para a divergência no MACD dos 5 minutos, tá? Então não tinha divergência.
tá? Então realmente tomamos esse loss. Então foram 1, 4, 5 gains para um loss, tá bom, pessoal? Mas de qualquer maneira começamos setembro aí com o pé direito, né, cumprindo a meta diária, tá? Com um trade só, tá bom? Indicadores validadores, pessoal, mais uma vez aí Fibo e Candle Gatilho, tá? São os dois principais indicadores que a gente utiliza aí para validar as operações, tá? Horário do dia, né? Todas as operações até as 14 horas, tá? Inclusive a que a gente tomou loss, a gente entrou, se eu não me engano, era um meio-dia e meio-dia e pouquinho, tá? Saídas, né? A gente fez um stop móvel, tá? Ou seja, não estopamos na mínima do PFR e levamos até um suporte mais abaixo, tá? Quando perdeu esse suporte, a gente acabou estopando a operação, por isso a gente coloca aqui o stop móvel, tá? 4 operações aí pelo alvo móvel, né? Ou seja, a gente modificou a última saída, tá? E uma operação aí nos alvos, né? Sem fazer qualquer modificação das saídas, tá bom, pessoal? Bom, olhando aqui a tendência, né? Adivinha, a gente tomou stop operando o quê? Contra a tendência, tá, pessoal? Então, por isso, mais uma vez, né? Eu sou chato em tentar não operar contra a tendência, né? Mas, enfim, a gente realmente fez a operação e acabamos tomando o stop, tá? Uma operação a favor e fizemos 4 operações com a tendência indefinida, né? Ele ficou ali naquele retângulo, tá? E acabamos aí ficando com a tendência indefinida, né? E aqui, pessoal, aquela duração do trade que eu falo para vocês, né? Ou seja, se o trade passa ali dos seus 40 minutos, 45, já começa a ter uma possibilidade de ser estopado, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso, né? Nossos trades normalmente são para acontecer aí nos 3 candles de 15 minutos, tá? No máximo ali 45 minutos, tá? Então, olhem só, passou de 1 hora e a gente acabou sendo estopado, tá? Então, pessoal, esse foi um resuminho aí dos trades que a gente fez na semana, tá? E qual é a dica do Roy de hoje, pessoal? Vamos lá, Fibonacci, tá? Estudem Fibonacci, pessoal. Tem um vídeo, tá, aqui no canal, muito interessante, tá? Falando sobre as retrações e sobre as projeções de Fibo, tá? Outro dia o pessoal me perguntou com quem eu aprendi com o Ogro, tá? O André Machado, né? O famoso Ogro de Wall Street, tá? Então eu traço Fibonacci como ele traça, tá? Realmente no Fibonacci eu não conheço o nome melhor. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no canal dele, né, para poder ter mais conhecimento sobre Fibonacci, eu indico, tá? Mas Fibo, pessoal, é muito importante nas retrações e nas projeções quando tem a formação de alguma figura ou de algum pivô acionado, ou topo, ou fundo duplo, ou cocói, né? Ou seja, possíveis aí projeções para a gente traçar, tá? Então a gente costuma traçar a projeção aí com 4 alvos, né? 61, 100%, 161 e 200, tá? Lembrando que, né, se tem aqui a formação de um pivô, por exemplo, a gente traça Fibo, tá? A partir do topo da cabeça do pivô, tá? Então a gente projeta a partir daqui. Tem gente que vem e acaba trazendo e projetando do fundo, tá, pessoal? Eu não curto muito, tá? Para mim, no mini índice funciona mais quando você projeta do topo da cabeça do pivô, tá bom, pessoal? E a retração, vocês viram ali, né, que ele costuma respeitar muito, tá? As retrações de 38, 50 e 61,8, tá, pessoal? Então não esqueçam de traçar as retrações, tá? Então essa é a minha dica, estudem Fibonacci, que ele faz toda a diferença para você poder operar bem o mini índice, tá bom? É isso aí, pessoal, um excelente final de domingo a todos e semana que vem a gente tá a todo gás. Um abração, tchau, tchau.